Você sabe como aproveitar uma mente velada, escondida e que rege o nosso comportamento entre 92% e 98% das nossas reações? Um tal de inconsciente? Olá, meu nome é Luiz Fernando Garcia, eu sou especialista no funcionamento da mente de empreendedores, gestão para resultado e dentro das equipes. E eu estou aqui para falar desse nome, um nome que se iniciou com o tal de Sigmund Freud, para pensar um pensamento que está aí em você agora, mas um pensamento velado. O aparente é o consciente, aquele que está aparecendo ao me pensar, ao associar coisas, ao me ver, ao pensar coisas relacionadas ao que eu estou te dizendo, conscientemente. E aqui atrás existe um outro pensamento que vai reger a forma como você vai julgar esse momento. Esse grande pensamento, ele responde ao nosso padrão de comportamento em até 98% das nossas reações, um tal de inconsciente. E para isso eu inicio na dica de hoje, como é que você pode aproveitar esse pensamento velado, inconsciente, para potencializar a relação dos colaboradores ou gestores, líderes que você precisa contar. Dependendo da fase da empresa, as técnicas se diferem. Se uma empresa é criança, se uma empresa é adolescente, esse inconsciente pode ser trabalhado de formas favoráveis à construção da equipe, dos seus colaboradores e à prosperidade e o desenvolvimento do negócio. Nessa história, um menino numa cidade, um garoto novo, uma cidade do interior de muita pujança, de repente vai para uma festa, conhece uma menina muito bonita. Eles acabam tendo um romance rápido, eles acabam transando naquela noite e passaram durante 7 dias namorando, transando e loucamente apaixonados. O que ele não sabia é que essa menina maravilhosa era filha do fazendeiro mais poderoso dessa cidade. E num determinado momento ela comunica a ele 15 dias depois que ela está grávida. Isso leva esses dois a pensarem o que fazer e resolvem se posicionarem que ela que vai decidir. Ela diz, não quero tirar a criança, e conta ao pai. O pai enquadra esse jovem e diz, você vai casar com a minha filha. Você vai ficar 1 ano casado, minha filha não vai ser mãe solteira nessa cidade, eu vou te dar um apartamento, vou te dar mais uma bolada de dinheiro, se vocês não ficarem juntos, não tem problema. Mas se você não aceitar, você vai acordar morto junto com as vacas. Ele se assusta, passa 3 dias para poder pensar e começa a negociar com ele com questões práticas e claras. O avô dessa criança ficaria com ela e cuidaria. A menina é maravilhosa, eles estão apaixonados. Ele vai sair com um apartamento, mais uma bolada de dinheiro. Por que não? Por que não se casar? E aceita conscientemente se casar. No dia que ele está indo para o casamento, num semáforo que ele passa há 15 anos com um carro, quando ele passa por ali, ele confunde rapidamente o farol verde com o vermelho, o verde do outro com o verde dele, e passa a 70 km por hora, e vem passando um ônibus, pega ele, e nesse momento, ele precisa ficar internado 3 dias num estado de observação. A minha pergunta para você é, ele queria casar? Claro que ele queria casar. Ele negociou, pensou e disse, bom, eu não vou perder nada. Mas existe um pensamento atrás de tudo isso, que estava regendo todo o comportamento, que dizia, você não quer casar. O inconsciente é muito mais poderoso do que a gente imagina e promove erros e acertos sem que a gente note. Ele vem sempre disfarçado. Nessa área da psicologia, da gestão, existe uma área específica chamada psicanálise. E a psicanálise ensina coisas e questões relacionadas a esse inconsciente. Na minha experiência, ela é tão poderosa no mundo de negócios, nas equipes, nos gestores, que a gente precisa pensar onde ele se forma. Na importância de uma louca desvairada, que é a primeira mulher da nossa vida.
Uma mulher que vai falar com um bolinho de carne vivo, fazendo aqui é a mamãe. Uma coisa meio endoidecida, porque ela não entende nada. Mas aos poucos ela começa a olhar a feição dessa mãe, ela começa a entender quando a mãe gosta e quando ela ri, ela começa a entender a linguagem e se constitui a partir dessa mãe, querendo corresponder a ela todo o tempo para que ela possa sorrir e ele se sentir amado. Num determinado momento, o infrator vai entrar e vai tentar roubar essa mãe dele. São as figuras masculinas que essa mãe vai dar atenção. E a gente pensa que nada disso está sendo percebido. Essa criança vai desenvolver a fala para corresponder a essa mãe, para ser amado. E a fala, a comunicação e a linguagem é a primeira expressão da necessidade desse inconsciente. Esse bolinho de carne se desenvolve, se comunica, sorri, entende o que a mãe quer e o que o pai quer, ou as figuras representativas femininas e masculinas. Isso está em você, isso está em mim, isso está nas nossas equipes de trabalho. Essas funções que são construídas no inconsciente de alguém são muito poderosas, que levam o indivíduo a exigir uma função paterna ou materna da liderança. Funções maternas, a competência daqueles que são os nossos curadores, aqueles que vão cuidando do nosso desenvolvimento e que sabem acolher. Um dos primeiros truques é quando a linguagem está querendo sair, a criança aprende a ser ouvida pela função paterna e pela função materna. Tudo para que ele possa se comunicar. Uma das defesas mais importantes é que quando eles se sentem angustiados ou ansiosos, eles vão passar pelo farol e vão bater o carro se enganando. Isso tem um nome nessa área da psicologia, que se chama ato falho. Um ato falho vai acontecer e que pode prejudicar o resultado e a realização do potencial da equipe, do seu negócio. E a primeira coisa que devemos fazer, quando essas defesas podem aparecer, uma das armas mais poderosas é deixar com que o indivíduo fale o ponto de vista dele, não contra-argumentar. Acolher como uma mãe e um pai que está ensinando a criança a se comunicar. Para não infantilizar, a dica que eu tenho para dizer, seja um copo vazio. Na medida que a equipe está muito angustiada, na medida que a equipe precisa te seguir, numa fase criança, de 5 a 7 anos de idade, uma das coisas importantes é que as pessoas que te ajudam, em especial os clientes, porque o showman vai ser testado todo o tempo, é saber ouvir essas pessoas e suas necessidades. Então o truque é aonde eu posso te ajudar, o que você pode me dizer. E saber ouvir como uma função materna para gerar um acolhimento a esse cliente, para que ele se sinta acolhido a ponto de acordar uma memória remota nele que possa dizer: eu preciso de ti e preciso do teu serviço. A segunda coisa é que quando a equipe já está na fase adolescente, é a segunda fase, vai começar a acontecer o nós contra eles. A equipe da velha guarda vai começar a brigar com a equipe da jovem guarda. A equipe da jovem guarda vai começar a questionar a competência da velha guarda. E nesse momento, os atritos, as reuniões improdutivas, de muita ansiedade, que se fala até do sexo dos anjos, que não tem direção, que se constitui um lado, depois outro, que se misturam problemas. É importante que o líder se lembre que o inconsciente está gritando para uma angústia de reação. E nesse momento, recortar essa reunião em assuntos específicos. Ouvir primeiro dando nome. Primeiro eu quero ouvir a Renata, primeiro eu quero ouvir o Marcelo. Anotar como um copo vazio. Depois ordenar essas informações e entrar com uma função que as figuras masculinas exercitaram. O treino, a direção, a estratégia. Primeiro ouvir. E se potencializa quando esse copo está vazio, as angústias e ansiedades estão baixas, eles se sentem acolhidos e nesse momento junte as principais informações
e diga: penso que uma coisa mais importante a ser dita é que a gente primeiro priorize essas 3 coisas, dando a direção. Uma das principais armas que a gente pode usar no apoio da psicanálise é que na fase adolescente, o nós contra eles pode ser facilmente desenvolvido e trabalhado com a escuta ativa e com a direção da estratégia. E não melhora isso aqui, e sim comandos claros que relaxam a equipe. Ao relaxar, a calmaria se estabelece, uma sensação de acolhimento no inconsciente aparece e naturalmente o cliente se sente ouvido e conectado. E naturalmente as equipes da fase adolescente, no nós contra eles, diminuem a capacidade de ataque e crítica. E aí é o momento de dar a direção e a estratégia que acalma, que tranquiliza e que permite um pensamento mais claro. É muito incomum que todo mundo tenha presente qual a sua fase, porque ela não tem a ver com o tempo de vida de uma empresa. Ela tem a ver com o quadro dos seus sintomas, o que são prevalecentes, aquilo que mais existe como predomínio. Se você não sabe a sua, eu te faço um convite aqui na descrição desse vídeo. Eu preparei uma ferramenta que é o diagnóstico de fase de empresa, onde você vai responder e vai acusar exatamente os sintomas que você deve priorizar nos ataques e nas técnicas do funcionamento, aproveitando inclusive o funcionamento da mente da empresa através dos seus colaboradores. Ao clicar aqui em cima, já aparece o teste, só responda que você já vai ter o diagnóstico da atual circunstância que você se encontra e por onde iniciar a priorização dos sintomas. Um beijo no coração de vocês, espero que a história não tenha sido longa. Beijo, tchau!